Hoje mais cedo tivemos a Sprint Race da Fórmula 2 em Baku. Uma pista que, por mais que não seja tão emocionante quanto outras etapas do ano, teve seus momentos. Vamos falar agora dos destaques dessa corrida e como foram os brasileiros Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi. Meu nome é Dan Stick e seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela com o nosso Pix, tem o Pix por extenso na descrição do vídeo também. E claro, se você quiser concorrer a essa miniatura do Pierre Gasly Alpine de 2023, é só virar membro do canal. Plano Road to Wind para cima, R$ 4,99 ao mês. A partir de R$ 4,99 você já concorre a essa miniatura, participa dos sorteios todos os meses aqui no canal, assiste a Fórmula 2 ao vivo junto conosco, também participa do Fantasy Premiado e tem acesso exclusivo ao grupo de membros aqui do canal. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Confesso a vocês que eu esperava algo totalmente diferente dessa corrida sprint em Baku. Primeiro porque eu esperava muito mais acidente do que o que realmente teve. Ano passado, se eu não me engano, 11 pilotos chegaram a abandonar na Sprint Race. E eu esperava também menos emoção. Só que tivemos muitas ultrapassagens, muitas disputas nessa corrida hoje mais cedo. E a primeira emoção de todas é o principal destaque da corrida, que eu coloco aqui é o paraguaio Joshua Dirksen. Ele que corre atualmente na pior equipe do campeonato, já conquistou alguns pódios importantes, terceiro lugar principalmente, e hoje conseguiu a sua primeira vitória na categoria. Totalmente merecido, comemoração efusiva dos membros das equipes. Parabéns ao Joshua Dirksen, que correu na freca recentemente, inclusive foi companheiro do Dudu Barrichello e perdeu para o brasileiro, que hoje está na vice-liderança da Stock Car. Conseguiu dar a volta por cima e quem sabe ano que vem, mostrando esse rendimento que está tendo nessa temporada, não consegue uma boa equipe. Outro destaque que eu queria colocar dessa corrida é o piloto italiano Gabriele Miri. Tudo bem que ele está correndo de Prema, mas é estreante na categoria, não entendia como funcionava esse carro, não teve nenhum contato anterior com esse modelo e mesmo assim conseguiu fazer uma boa corrida, chegou a brigar pela vitória e acabou terminando na terceira colocação. Estreia dele com o pódio, mesmo que seja no grid invertido, foi algo muito bom, um excelente rendimento do piloto que foi vice-campeão da Fórmula 3 nesse ano. E falando agora dos brasileiros, Enzo Fittipaldi infelizmente não teve um bom rendimento. Ele terminou na 13ª colocação, mas não estava conseguindo realizar muita coisa durante essa corrida. O carro realmente não estava rápido. Ao final da prova, depois do safety car, ele até tentou colocar pneus super macios para tentar chegar na zona de pontuação, mas mesmo assim não conseguiu. 13ª posição para o brasileiro, para o nosso tubarãozinho, e vamos esperar que amanhã ele tenha uma corrida melhor, que hoje infelizmente não deu para fazer nada. Já Gabriel Bortoleto, eu vejo muita gente falando o seguinte, que ele foi muito mal no começo da prova e o final ele foi muito bem. Para mim é quase o inverso, foi quase o inverso. Para mim ele foi muito bem na parte inicial da prova e no final ele foi bem, e eu explico por quê. Bortoleto fez dois tipos de prova. A primeira metade foi uma corrida mais conservadora e a segunda metade foi uma corrida um pouco, ligeiramente mais agressiva. Por que ele fez isso? Bortoleto já estava largando na zona de pontuação, P5, enquanto seu principal rival pelo campeonato, Isack Hadjar, estava largando na 20ª posição, ou seja, a diferença entre eles era muito grande. Muito provavelmente o Isack Hadjar não iria pontuar. Então, para essa corrida, era importante o Bortoleto pegar alguns pontinhos, para pelo menos diminuir ainda mais a diferença para o líder do campeonato, e foi isso que ele conseguiu. Largou em quinto, terminou em quinto, mas durante a corrida ele chegou a ficar até na 8ª posição. Logo na largada ele foi bem, mas logo depois na primeira curva ele acabou sendo ultrapassado pelo companheiro Kushimaini, provando ali que essa história de ajuda, de companheiro de equipe realmente não existe na Fórmula 2. Cada um paga a sua temporada e não deve nada ao seu companheiro de equipe.
Kushmaene fritou os pneus e conseguiu ultrapassar o brasileiro, que não fez nada, simplesmente deixou o companheiro passar. O início de Gabriel Bortoleto foi mais cauteloso, ele sabia que não podia colocar nada a perder ali. Por isso, nessa ultrapassagem que sofreu para o companheiro de equipe, ele não fez muito esforço. A mesma coisa depois. Logo em seguida, foi ultrapassado ainda na primeira volta pelo Zane Maloney e pelo Victor Martins, não fez nenhum esforço, não fez nenhuma defesa agressiva, não complicou a corrida dele logo no início da prova. E no decorrer da primeira metade, Bortoleto, inclusive, não estava forçando o carro, ele não estava chegando perto do Zane Maloney, principalmente a ponto de ameaçar de alguma forma. Como não havia forçado demais os pneus na primeira metade da prova, Bortoleto estava com um bom composto para o restante, para a metade final dela. Então ele conseguiu se aproximar de seus adversários. Chegou sim a ser ultrapassado também pelo Kimi Antonelli em um determinado momento, chegando assim na 8ª posição, mas chegou a apertar o Zane Maloney, chegou a tentar ultrapassar, chegou inclusive a conseguir ultrapassá-lo. Lembrando que o Zane Maloney é 3º colocado no campeonato e pode sim, se conseguir um bom resultado nesse final de semana, complicar a vida de Gabriel Bortoleto e Zac Rajar. Então, nesse caso, a agressividade do Bortoleto, para mim, foi algo excelente. Tinha que ir para cima dele. Não deixa o Zane Maloney criar asas e acreditar que pode conquistar alguma coisa. E depois do safety car, aí que veio um momento de maior brilho para a grande maioria dos torcedores que estavam assistindo a corrida. Bortoleto, logo depois, na relargada, conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe, ultrapassou o Kimi Antonelli e foi para cima do Christian Mansell, que era estreante nesse final de semana. Só que ali houve um pequeno toque. Nenhum dos dois pilotos foi punido, foi considerado um toque de corrida, mas Bortoleto acabou indo parar no muro. Parar não, porque ele bateu e mesmo assim continuou. E não foi uma batida simples, pessoal, não foi uma batida fraca. Foi uma batida relativamente forte e mesmo assim Bortoleto conseguiu continuar. Sorte que normalmente acompanha os campeões. E realmente foi muita sorte, porque mesmo tendo batido ele conseguiu manter a 5ª posição e não deixou o Paul Arrow se aproximar. Bortoleto inclusive começou a se distanciar do estoniano. Abriu mais de 1 segundo de vantagem para ele ao final da prova. Com isso conseguiu a 5ª posição. Excelente resultado do piloto brasileiro, mas para mim, nesse momento, nesse final de prova, não precisava ter sido tão agressivo. Você atacar um piloto que é estreante na categoria, numa pista que vários acidentes podem acontecer, e aconteceu, ele teve a sorte de não abandonar naquele momento, ele poderia ter, inclusive, não ter pontuado nada. Claro, não ia perder muita coisa, já que tanto o Zane Maloney quanto o Zac Rajar não pontuaram na sprint, mas ele poderia não ter conseguido diminuir a vantagem para o líder do campeonato. E isso também pode acontecer para outras etapas, então é bom ficar de olho. A agressividade é bom, mas às vezes não pode correr tanto risco. A corrida principal da Fórmula 2 acontece amanhã, 4h35 da madrugada, um horário meio complicado, eu sei, mas é esse horário que a gente vai assistir. E hoje também tivemos a Freca, a primeira corrida desse final de semana. E Rafa Câmara, infelizmente, depois de uma largada ruim, que ficou quase parado no grid, terminou na 11ª posição. Felizmente, seu principal rival pelo título, o Tuca Taponi, terminou em 12º, atrás do brasileiro, ou seja, os dois não pontuaram, a diferença de 61 pontos continua a favor de Rafa Câmara. E Pedro Clerot acabou também caindo durante a prova e terminou em 20º, ou seja, não foi um bom dia para os brasileiros. Mas e vocês, pessoal, o que acharam da prova de hoje? Gostaram da agressividade do Bortoleto? Gostaram do conservadorismo dele no início da prova? Diga nos comentários qual foi o Bortoleto que você mais gostou de ver, o da primeira metade ou da segunda metade. E Enzo Fittipaldi, vamos torcer para uma melhora do carro dele para a corrida de domingo? Quem sabe numa estratégia o nosso tubarãozinho não consegue um resultado melhor. Diga aí nos comentários o que vocês acham, pessoal. E lembrando, querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Querem apoiar Gabriel Bortoleto, Pedro Clerot, Enzo Fittipaldi e Rafa Câmara? Então venha com a gente, se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.